Boa tarde, meus irmãos, amigos e seguidores da página da Escola Jesus Cristo no Facebook e participantes também do grupo da Escola Jesus Cristo no Facebook. Estamos mais uma vez aqui na nossa pregação de meio de semana no serviço denominado Irmãos de Célia Lúcius. Pregações de meia hora, essencialmente voltadas para o tratamento espiritual de todos nós que estivermos necessitados de tratamento espiritual. E como leitura preparatória para a nossa reflexão de hoje, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 56. E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo, espíritos familiares e simpáticos, anjos guardiães, a todos pedimos a intercessão, a inspiração, o magnetismo, para que nós estejamos sintonizados com a espiritualidade superior, com os teus emissários, Senhor, e que possamos fazer o melhor proveito da reflexão de hoje, agradecendo antecipadamente por esta bênção, por esta oportunidade e pedindo permissão para iniciá-la. Que assim seja, Senhor. Meus amigos, o capítulo que nos coube analisar na tarde de hoje é o capítulo 70 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo 70, ele tem por título Poderes Ocultos. E nós, espíritas, ao contrário de outras religiões, mesmo as cristãs, ou as que não são cristãs, ou pessoas que não são voltadas para a religião, seja ela qual for, encaram, mesmo as cristãs, como nós falamos, algumas manifestações, alguns fenômenos que para nós, depois que Allan Kardec codificou a doutrina e esclareceu uma série de dúvidas que reinavam entre os cristãos e entre todas as pessoas, para as quais esses fenômenos eram considerados milagres sobrenaturais, Kardec veio e nos explicou, com a ajuda dos espíritos superiores, principalmente em dois livros, que são a Gênese e também o Livro dos Médiuns, que esses fenômenos nada mais são do que absolutamente naturais, normais e fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, é curioso o título que Emmanuel atribuiu, mas nós entenderemos por que Emmanuel atribuiu esse título a esse capítulo. Vejamos o que diz Emmanuel aqui nesse texto. Poderes Ocultos, capítulo 70 do livro Caminho, Verdade e Vida. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas, estudiosos, afoitos
a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se de afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Meus irmãos, como eu sempre digo, que texto de Emmanuel. Então vamos agora fazer uma análise em relação a cada parágrafo desse texto. Começa Emmanuel. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas, quer dizer, mesmo entre os espíritas, no meio espírita, pessoas que se tornaram espíritas há pouco tempo ou que estão buscando o espiritismo, ou mesmo quem já é espírita há algum tempo, muitos há que estudiosos surgem afoitos a procurarem. Então, o que se busca? O que Emmanuel está dizendo aqui? O que se busca muitas vezes quando nós nos voltamos para o espiritismo, para o estudo, para o conhecimento da doutrina, mesmo para os que estudam, é a procura afoita, de qualquer modo, na aquisição de poderes ocultos que lhes confira posição de evidência. Quer dizer, a gente não procura a doutrina para entender melhor o Evangelho de Jesus, a gente não procura a doutrina para se elevar, para progredir, para se aperfeiçoar moralmente, ou, como disse o Espírito de Verdade Allan Kardec, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências ou suas más inclinações. A maioria de nós não procura o espiritismo com esse objetivo, né? Se esforçar para se transformar moralmente para domar as suas más tendências. Não, o que Emmanuel está dizendo é que a maioria de nós, muitos de nós,
procuramos a doutrina, estudamos, buscamos os livros, para quê? Para, de qualquer modo, adquirir poderes ocultos que nos confiram posição de evidência. Então, o que a gente está querendo é ser famoso, é ter vários seguidores, é ser idolatrado. Ah, fulano é médium. A palavra médium, ainda hoje, passados mais de 150 anos da doutrina espírita, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos e os outros, passados mais de 150 anos, ainda hoje a palavra médium vem, via de regra, com um peso, né? um adjunto, um adjetivo que é aquela coisa de fulano é um médium e é alguém especial, né? Tem poderes, como diz Emmanuel aqui, poderes ocultos, né? Adivinha o futuro, prevê acontecimentos, e a gente idolatra essas pessoas muitas vezes. Elas próprias se fazem como detentoras da verdade e começam a querer arrebanhar seguidores e, enfim, o objetivo da doutrina, que é o cristianismo redivivo, que é a terceira revelação, perde-se por conta dessa busca desenfreada que nós fazemos para adquirir poderes ocultos, objetivando a fama, a evidência, o sucesso pessoal. E ele diz mais, Emmanuel, comumente em tais circunstâncias enchem-se de afirmativas de grande alcance. Quer dizer, a gente começa a dizer coisas e querendo que as pessoas se convençam de que nós, se já temos a mediunidade, somos de fato os portadores ou os porta-vozes da verdade, né, os detentores da verdade, e por isso todas as pessoas devem acreditar no que nós falamos, seguir o que nós dizemos, ou perfis que são criados atualmente com a tecnologia aí de redes sociais. Então a gente quer ter mais de não sei quantos mil seguidores, não sei quantas mil curtidas na pregação, na fala, na palestra, na aula que nós demos, querendo o quê? Uma bajulação, uma idolatria, ou, em outras palavras, né, uma massagem no nosso ego para, né, insuflar cada vez mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, e ao contrário do que deveria ser o primeiro objetivo nosso, que é se aperfeiçoar e se livrar de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de tudo isso, que é o objetivo da doutrina espírita. Continua Emmanuel, o anseio de melhorar-se, olha aí, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade. Então, mesmo que a gente ainda almeje, né, objetive se aperfeiçoar, se melhorar, se elevar, desenvolver faculdades mediúnicas, que tem a ver também com isso, embora haja muitos médiuns, isso está inclusive nos relatos da história da humanidade, que não possuíam elevação espiritual, moral, porque, como nós veremos daqui a pouco, a mediunidade é algo natural, é algo inerente a nós. Está aqui no livro dos médiuns, o item 159. Inclusive, eu vou aproveitar que nós abrimos esse parênteses, eu já vou ler aqui, né? Item 159, capítulo 14 do livro dos médiuns. Diz Kardec, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium.
essa faculdade é inerente ao homem. Quer dizer, Kardec está dizendo aqui, todo aquele que sente num grau qualquer. Mas aí nós podemos dizer, mas eu não sinto. Bom, se nós sonhamos ao dormirmos, nós somos médiuns, porque uma das formas, né, um dos tipos de mediunidade é a mediunidade onírica, ou seja, é aquela que acontece através ou durante o sono, quando nós, em desdobramento, nós espíritos, em desdobramento, estabelecemos contato com espíritos, com o plano espiritual, seja ele o plano espiritual mais elevado, seja ele o plano espiritual menos elevado, sejam com espíritos de nível superior ou com espírito do nosso nível, nível abaixo do que em que estamos. Isso tudo de acordo com as sintonias que nós estabelecemos, os pensamentos, os desejos que nós alimentamos, tudo isso influencia. Então, se nós sonhamos, muitos desses sonhos são encontros espirituais que acontecem e que são um reflexo da mediunidade que todos nós temos, que é a mediunidade onírica, muitas vezes. E nós temos um exemplo desde o Novo Testamento de mediunidade onírica santa, pura, elevada, que foi a mediunidade de José, pai de Jesus, né? Que recebeu avisos em sonho para aceitar Maria, primeiramente, como sua esposa, depois para fugir para o Egito. Então, era uma mediunidade que ele possuía e, muitas vezes, nós, mesmo possuindo esse tipo de mediunidade, nós não acreditamos, nós duvidamos de um sonho, de um aviso que recebemos durante o sono. José não, como era um espírito elevado, ele acreditou e obedeceu ao anjo que lhe apareceu em sonho. Então, Kardec diz aqui, essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, quer dizer, ninguém é especial por ser médium, ninguém tem poder oculto por ser médium, não tem nada de oculto. Está ao alcance de todos nós e, na maioria das vezes, a maioria de nós tem algum poder, algum fator, algum grau de mediunidade. Pode, pois, dizer-se que todos são, diz Allan Kardec aqui, mais ou menos médiuns. Então, item 159 do livro dos médiuns. Quem quiser se aprofundar, pode ler depois com mais calma. E continua aqui o nosso Emmanuel. É recomendável, no entanto, né, mesmo para quem se preocupa com a elevação, com o equilíbrio, né, com a manutenção da paz, é recomendável, no entanto, que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Então, quer dizer, na medida em que nós, mesmo que nós não tenhamos isso como primeiro, como principal objetivo, mas que nós venhamos a ganhar notoriedade, seja pelo trabalho bom, sério que nós desenvolvemos, nós temos que começar a prestar atenção para que a bajulação, a idolatria, não comece a desvirtuar e a, de certa forma, manchar a nossa atuação, o nosso trabalho na mediunidade, na doutrina, e que a vaidade comece a falar mais alto. A notoriedade chegue num ponto tal que nós cedemos e caímos na tentação de curtir, né, de gostar, de ser bajulado, idolatrado como um médium, né, um vidente, alguém especial que tem poderes ocultos. Então, Emmanuel dá esse alerta aqui para todos nós.
E diz mais, ainda aqui, quer dizer, nesse particular, o mestre divino, ou seja, Jesus, oferece a melhor exemplificação. Lógico. Quem mais do que Jesus teve poderes aqui na Terra? Ninguém. Nem teve, nem tem, nem jamais terá. O que Jesus disse é que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez. E muito mais coisas, porque Jesus não fez tudo o que ele poderia em termos de fenômenos, porque se o que ele fez já foi um escândalo, muitos quiseram crucificá-lo porque ele era o que era e é o que dirá se ele tivesse feito mais coisas. Mas Jesus, com o poder que tinha e tem, ele tinha poder total sobre a matéria. Ele é o criador, juntamente com o nosso Pai, desse orbe, do planeta Terra. Todos os elementos que constituem o planeta, a atmosfera, os seres, tudo que está na Terra foi Jesus que criou, meus irmãos. Então o poder que ele tem sobre isso é total, absoluto. Então ele manipula elementos, moléculas, átomos, células, e por isso ele conseguia fazer o que ele fez. Multiplicar pães e peixes, curar leprosos, devolver o andar a paralíticos, devolver a visão a cegos. E, como diz aqui o trecho do Evangelho de Marcos que nós lemos, todos que encostavam na túnica de Jesus, no vestido, na vestidura, na vestimenta, todos eram curados. Então, que magnetismo, meus irmãos, que maravilha. Então, um ser que está entre nós aqui na Terra, com esse poder, não tem como ninguém querer se comparar a Jesus. Então, Emmanuel continua aqui. Ninguém reuniu sobre a Terra, lógico, tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Para muitos de nós ainda hoje é desconhecido. Apesar de todas as explicações que Kardec obteve, algumas coisas ainda são desconhecidas para nós, ou incompreendidas. E à medida que a ciência avança, nós caminhamos para a compreensão de determinados fenômenos, de determinados milagres que aconteceram. Então diz Emmanuel, aos doentes bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Temos o episódio que foi registrado da mulher hemorroíça, a mulher que tinha um fluxo de sangue que não cessava. Tocou nas vestes de Jesus e ficou imediatamente curada. E Jesus, em razão da sua fé, lógico que Jesus estava sendo tocado por muitas pessoas. Tanto que quando ele pergunta, quem me tocou? Os discípulos dizem, mestre, nós estamos no meio dessa multidão e tu perguntas quem me tocou? Quer dizer, Jesus, todo mundo queria pelo menos encostar na veste de Jesus, na roupa de Jesus, porque todos eram curados. Mas a fé dessa mulher foi destacada por Jesus. E então nós temos o registro desse episódio, dessa cura específica, porque foi algo que Jesus quis deixar marcado mesmo, registrado para a eternidade. A fé daquela mulher, vencendo barreiras sociais, preconceitos e tudo que a mulher sofria naquela época, muito mais do que sofre ainda hoje, foi capaz de fazer com que Jesus se voltasse para ela especificamente, apesar de ser tocado por uma multidão. E continua Emmanuel aqui. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino em benefício da própria situação. Meus irmãos, alguns de nós duvidamos que Jesus não tinha poderes para, uma vez crucificado, ou antes mesmo de ser crucificado, preso ainda, crucificado, como ele foi inclusive desafiado pelo
ladrão que não é o Dimas, o bom ladrão, é o outro, né, que é o Gestas, conhecido como o mau ladrão, aquele que insultou ainda mais Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós. Quer dizer, você é quem você diz que você é? O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo? Então salva-te e salve a nós também. Jesus não efetuou o que aquele ladrão lhe propunha. E, no entanto, o outro, que é conhecido como o bom ladrão, que é Dimas, disse: cala-te, tu não sabes o que falas. Para o ladrão que havia insultado Jesus, né, pregado à cruz também, juntamente e ao lado ali de Jesus. Eram 3 cruzes: Jesus, Dimas e Gestas. E ele disse para o Dimas disse para o outro, Gestas, né, para o mau ladrão: este aí é um inocente, é um homem puro. E nós não, nós merecemos o que nós estamos passando, mas ele não merece. E ainda se dirigiu a Jesus e disse: Senhor, reconhecendo a autoridade espiritual, a autoridade moral de Jesus: quando entrardes no paraíso, lembra-te de mim. E Jesus disse a resposta maravilhosa para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a fé daquele ladrão, daquele malfeitor, nos momentos finais da sua encarnação, fizeram com que ele desse um salto, um passo moral, espiritual, que permitiu que ele se redimisse dos seus pecados. E lógico, ao contrário do que muitos de nós acreditamos e vínhamos acreditando ao longo da história da religião cristã, lógico que ele não foi para o paraíso, o mesmo local onde Jesus estaria, né? E nem foi para um jardim, que é o jardim do Éden, aquela coisa linda, maravilhosa. Não, ele foi para o paraíso condizente com o nível espiritual em que ele estava, que não era o mesmo de Jesus, lógico, nem nunca será nenhum de nós, né? Mas enfim, então continua aqui, Emmanuel. Jesus tinha poderes, mesmo que para alguns e para muitos de nós ainda ocultos, para, né, beneficiar-se a si mesmo naquela situação. Só que, continua Emmanuel dizendo aqui: havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, quer dizer, à vontade do Pai. E tanto que existe a passagem que Jesus fala: Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Se puderes, né? Afasta de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E cumpriu tudo que estava determinado desde as profecias antigas, lá do Antigo Testamento, e deixou-se imolar, crucificar e tudo que nós sabemos. Mas Jesus tinha poderes para impedir que tudo isso acontecesse. Entregou-se à sua vontade, tratando-se dos interesses de si mesmo. Quer dizer, ele não fez o que ele poderia, ou o que ele, se fosse apenas um homem, como nós outros, ou como muitos de nós achamos que Jesus foi apenas um homem, ele poderia ter utilizado esse poder todo para o próprio bem, para diminuir o seu sofrimento. Mas ele é o Cristo, o Messias, e seguiu tudo que o Pai havia traçado para ele como o representante da divindade aqui na Terra. E aí termina o parágrafo aqui, Emmanuel. A lição do Senhor é bastante significativa. Ele, que tinha todos os poderes, não utilizou nenhum em benefício próprio. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais. Então, quer dizer, Emmanuel está dizendo, é compreensível, é justificável, é normal que nós estudemos e nos enriqueçamos
com energias espirituais. Recordando-se, porém, de que antes do nosso próprio bem, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens hoje ou amanhã. No estacionamento da nossa escola Jesus Cristo, tem uma frase lá que a nossa amiga Luciene, irmã da nossa amiga e irmã Leoni, quando fez a ornamentação lá, cuidou do estacionamento, colocou plantas e arbustos e ficou uma maravilha. Ela pintou no alto lá do muro, dos fundos da Escola Jesus Cristo, uma frase que é a seguinte, de Emmanuel: o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. Quer dizer, é exatamente isso que Emmanuel falou aqui, com outras palavras. Quando nós desencarnarmos, ou mesmo antes de desencarnarmos, o que valerá para nós, para a conta que nós temos que prestar, a conta corrente da nossa vida, o saldo positivo ou negativo, a balança, o que valerá, o que pesará, não é se nós fomos famosos, se nós fomos considerados o maior médium que já existiu, se nós tínhamos não sei quantos mil seguidores no nosso perfil do Facebook ou no Instagram, nem quantos inscritos no nosso canal no YouTube. Nada disso, meus irmãos, vai valer. O que vai valer é o bem que nós fizemos pelo outro. Então, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz que a ministra veneranda havia acumulado 1 milhão de horas ininterruptas de serviço no bem do próximo. 1 milhão de horas ininterruptas de serviço no bem do próximo. Porque é bem, é bom, né? Constitui algo positivo, bom, louvável, nós nos aperfeiçoarmos, estudarmos, procurarmos não fazer coisas erradas. Sim, é muito bom. Está no Livro dos Espíritos, quando Kardec aborda a lei do trabalho. O que é trabalho? E os espíritos superiores respondem: é toda ocupação útil. Ou seja, se nós não nos ocupamos de coisas inúteis, nós estamos trabalhando. E os espíritos esclarecem. A pessoa, o espírito que estuda, que procura se melhorar, né, conhecer, se elevar, ter bons pensamentos, ele está trabalhando. Em benefício próprio, é claro. Agora, o passo que nós damos, o avanço, a elevação que nós temos, quando nós trabalhamos no bem para o próximo, no bem do próximo, aí é algo incomparável com o benefício que nós temos quando nós apenas não fazemos coisas ruins ou inúteis. Porque está no Livro dos Espíritos também. Nós não responderemos apenas pelo mal que nós deixamos de fazer, ou pelo mal que nós não fazemos mais, mas pelo bem que deixamos de fazer aos outros. Então, não fazer o mal já é muito bom, é muito louvável. Devemos fazer isso, esforçar para não fazer o mal, para não errar, para não cair em tentação, isso é ótimo. Agora, se nós pudermos ir além com o fazer o bem ao próximo, ao semelhante, aí sim, nós estaremos dando um passo além e seguindo, inclusive, o que Jesus nos exortou a fazer. Ouvistes o que foi dito: amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Isso era o que Moisés havia ensinado aos hebreus. Quem era o próximo do hebreu? Era aquele que era hebreu também, que seguia a Torá, que tinha, né, os costumes,
o modo de viver conforme. Então, quem não tivesse inserido nesse círculo, não acreditasse na Torá, ou não seguisse a Torá, como os samaritanos e outros, não fosse descendente direto lá de Abraão, Jacó, né? E fosse da linha que eles consideravam impura, ou não estivesse seguindo os protocolos sociais, esses não eram os próximos dos hebreus e dos judeus. Então eles deviam ser odiados. Amai o vosso próximo e odiai o vosso inimigo. Jesus disse isso, repetindo: ouvistes o que foi dito. Amai o vosso próximo, odiai o vosso inimigo. Eu, porém vos digo, amai o vosso próximo e amai o vosso inimigo. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Perdoai as ofensas. Então, se nós fizermos o bem ao nosso próximo, seja ele igual ou diferente de nós, seja ele do nosso partido político ou não, seja ele de direita ou de esquerda, seja ele cristão ou não, seja ele homem, mulher, criança, o que for, idoso, são, doente, não importa, meus irmãos. Se nós fizermos o que Jesus nos exortou a fazer, aí sim nós estaremos sendo cristãos verdadeiramente, cumprindo as exortações de Jesus e caminhando verdadeiramente para a perfeição moral, a elevação e o nosso destino, em última palavra. Então, que nós não caiamos numa das hipóteses de obsessão decorrentes do mau uso da mediunidade, que é a fascinação. Porque a prova maior que os médiuns passam é a prova da conquista da virtude da humildade. E se nós, além de não conquistarmos a humildade, nós exacerbamos a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso personalismo, o nosso narcisismo, nós estamos muito mal. Nós estamos num mau caminho, num despenhadeiro. Então, que a fascinação, que é essa hipótese de obsessão comum, inclusive, entre muitos médiuns, porque passam exatamente a fazer isso que Emmanuel disse. Querer destaque, querer notoriedade, achar que é o dono da verdade, só o que ele fala está certo. E o próprio Kardec também, no livro dos médiuns, ele diz: não percebem muitas vezes esses médiuns fascinados o ridículo em que ocorrem. Porque nós passamos a falar coisas sem nexo, achando que nós estamos acompanhados de espíritos muito elevados, quando estamos acompanhados, na maioria das vezes, de espíritos farsantes, espíritos zombeteiros, que riem do vexame que nós estamos passando. E nós achando que nós estamos psicografando ou recebendo mensagens psicofônicas de espíritos superiores. Então, combatamos a vaidade, o orgulho, o personalismo, o narcisismo, principalmente se somos médiuns, para que nós possamos cumprir com a nossa tarefa, com a nossa missão, né? Auxiliando o próximo, que é o objetivo principal da mediunidade, e também a nós mesmos. Então, vamos fazer a nossa prece final agradecendo mais uma vez a Jesus, aos amigos e benfeitores espirituais por essa bênção, por essa oportunidade, e que seja útil para todos nós o esclarecimento, a reflexão da tarde de hoje. Pedimos assim permissão para encerrar a nossa reflexão. Que assim seja. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe.